Valdívia cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o Palmeiras no clássico da próxima quinta-feira contra a Portuguesa. São Paulo. Sem o lateral Álvaro Pereira servindo a seleção do Uruguai, Muricy Ramalho prepara a equipe para enfrentar o Osasco Audax no Morumbi. Renato Augusto deve ser a novidade no meio-campo do Corinthians para o jogo contra o Linense. Seleção brasileira embarca rumo à África do Sul para o último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. Olá, boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva nesta segunda-feira. Bom carnaval para você. O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira. Quarta-feira tem Brasil e África do Sul em Joanesburgo, no último amistoso antes do técnico Luiz Felipe Scolari divulgar a lista dos convocados para a Copa do Mundo. Amanhã, os jogadores realizam o único treino para a partida, que vai acontecer no estádio Soccer City. O repórter Felipe Boril acompanhou o embarque de Felipão e dos 3 jogadores que atuam no Brasil. Confira. A seleção brasileira já está de malas prontas para a Copa do Mundo. Falta pouco, mas antes o time de Luiz Felipe Scolari faz uma escala na África do Sul para o último amistoso antes da convocação final para o Mundial, nesta quarta-feira. Preparado para isso, e é sempre bom, né? Saudade de jogar com a camisa da seleção, de ter essa adrenalina de disputar jogo com a camisa da seleção brasileira, e eu vou com tudo aí para procurar fazer os gols para ajudar a minha equipe. Tentar fazer o melhor, pouco tempo, acho que eu tenho só um treinamento e mais a partida. Agora é só aguardar, continuar fazendo coisas boas no clube para poder ser chamado. Recuperado de uma lesão, Fred ganhou mais uma chance com o comandante. Graças a Deus, recuperado, motivado e bem treinado. No gol, Felipão já mostrou que tem preferência por Júlio César, mas como ele não vem atuando, quem sabe a chance pode pintar para Jefferson. A minha chance não muda, independente do Júlio estar jogando ou não. Eu procuro pensar mais no meu trabalho, daquilo que eu venho fazendo no Botafogo, na seleção. Sempre com a expectativa de jogar, né? E eu tô com a expectativa boa de poder atuar e se Deus quiser, ser titular. Todo mundo quer vestir a 9 da seleção. Na última semana, Luiz Fabiano declarou que não está tão longe assim de Fred e Jô. A gente sabe que aqui no Brasil tem jogadores de muita qualidade, dos mais experientes até os jovens que despontaram ainda esse ano, que tem condições e tem futuro, tem qualidade para estar na seleção brasileira. Mas como eu estou tendo essa oportunidade, eu vou procurar agarrar essa oportunidade, fazer o meu melhor para ajudar a seleção. Cada um pensa de uma maneira, né? É claro que o Luiz Fabiano é um grande atacante, como tem muitos, acho que o Brasil está bem, né? Muitos falam que não, mas você vê o tanto de concorrente que tem. Agora é cada um correr atrás do seu e ver se quem vai sair feliz no final. A convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo acontecerá no próximo dia 7 de maio. Depois, o Brasil tem mais 2 amistosos já confirmados, um contra a Sérvia e outro contra o Panamá. Essa é a seleção brasileira, que promete não ser tão tímida em campo, como o Felipão, na hora de mandar um alô para as câmeras. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi um Felipão discreto. Ele já tem em mente o que ele pensa para a Copa do Mundo. Talvez só seja obrigado a mudar de ideia caso alguém se machuque, aconteça alguma contusão no meio do caminho. Todos os treinadores que vão participar da Copa do Mundo estão sujeitos a isso. Algumas contusões até já aconteceram, mas que nada de mal aconteça com a seleção e que ele possa realmente trabalhar com aquilo que ele tem em mente. Já fez uma boa Copa das Confederações. Na verdade, ele resgatou o prestígio perdido nessa Copa das Confederações. Ninguém dava muita coisa pelo Brasil. O Brasil não conseguia sequer vencer uma seleção campeã do mundo. E na Copa das Confederações simplesmente goleou a Espanha, uma das melhores seleções do mundo, justamente na decisão do torneio. O que faz do Brasil uma seleção favorita. Esses amistosos antes do Mundial só
ajustes, Flávio, não tem muito mais o que fazer. Só fazer uma observação ou outra, talvez ainda até do ponto de vista tático, algumas opções que ele possa ter em caso justamente de contusão. Um plano B, são mais ajustes mesmo que o Filipão deve fazer, a começar por esse amistoso contra a África do Sul. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Realmente, a seleção está pronta, é aquela seleção da Copa das Confederações, salvo qualquer problema. Ele vai colocar aquele time que efetivamente funcionou. Foi um bom time, o time do Brasil é um bom time. Agora, eu sei que isso é o discurso pronto, é aquela tradicional. Então o João falou, não, tem muito jogador aqui. Tem nada. Principalmente aqui no futebol brasileiro, há uma escassez terrível. E a seleção é uma seleção europeia, com cabeça europeia, jogadores moldados e montados na Europa. O Brasil está tão atrasado taticamente, no atual momento, que existem posições no futebol brasileiro que não existe mais em lugar nenhum do mundo. Por exemplo, onde no mundo você vê um volante que só marca? Não tem. Onde no mundo você vê um meia que só passa a bola, que não faz nada, aquele que os caras ficam endeusando o ganso e tal, isso não existe mais em lugar nenhum do mundo. Que é outra, centroavante que só empurra a bola para dentro do gol, não existe isso. Até o Messi volta para ajudar na marcação, Cristiano Ronaldo volta, claro, não são centroavantes. Mas não existe, o Ibrahimovic, por exemplo, que é um homem que joga lá dentro, vem aqui atrás para ajudar a marcar. Então, o Brasil está muito atrás, poucas opções, mas o time que o Filipão montou, com cabeça europeia, jogadores moldados na Europa taticamente, é um timaço e tem tudo para ganhar a Copa do Mundo, sim senhor. A nossa enquete já está no ar no site gazetesportiva.net e é justamente sobre esse amistoso da seleção brasileira que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 14h, em Joanesburgo. Qual será o resultado do jogo entre Brasil e África do Sul? Vitória do Brasil, empate ou vitória da África do Sul? Acesse o site e vote o resultado no final do programa de amanhã, tá bom? Depois eu dou um resultadinho parcial. Agora eu quero saber a opinião do casal aqui, Celso Cardoso e Flávio Prado. Pierrot, qual é a sua opinião? Tá cheia de graça hoje? E a Colombina aqui também. Ué, eu vi você falando ontem na mesa falando. redonda, queria ficar de vela para nós. Eu vi. Não. Bom, enfim, eu acho que dá Brasil. Assiste o programa até o finalzinho, né? Eu acho que dá Brasil. Brasil. O Brasil, a África do Sul é muito fraquinha, né? Ele fica emocionado, tá enfrentar o Brasil, muito provavelmente Brasil. Ele é vela porque ele está aqui no meio. Tá bom. É a vela. Não precisa se explicar. 3 jogos realizados no sábado completaram a 11ª rodada do Paulistão. O Rio Claro fez valer o mando de campo e venceu o Paulista por 2-0. Em Ribeirão Preto, terra do Celso, o Botafogo ganhou do Penapolense e a Ponte Preta do Flávio passou pelo Oeste no Moisés Lucarelli. Veja os gols. Oeste e Ponte Preta se enfrentaram no sábado em Campinas. Logo aos 4 minutos, a Macaca abriu o placar depois de Alemão tocar para Ademir. Ainda no primeiro tempo, Jefferson Paulista soltou a bomba e deixou tudo igual no Moisés Lucarelli. Aí no finalzinho da etapa inicial, pênalti para os donos da casa. Alemão cobrou e definiu. Ponte Preta, segunda colocada no grupo C, 2. Oeste, lanterna no grupo D, 1. Em Ribeirão Preto, um resultado que não foi nada bom para o Corinthians. O Botafogo recebeu o Penapolense no estádio Santa Cruz e venceu por 2-1, assumindo a liderança isolada do grupo B, o mesmo do Timão. Marcelo Macedo e César Gaúcho fizeram os gols dos donos da casa. No segundo tempo, o Guaru foi quem diminuiu o placar. O árbitro de Ponte Preta e Penapolense e Oeste, ele fez uma saroba, foi um negócio impressionante. Primeiro esse pênalti aí, graças ao Senhor, a favor da Ponte. Depois teve um pênalti que ele marcou contra a Ponte Preta, que não foi. Ele marcou o pênalti e depois ele voltou atrás. Aí ele expulsou o jogador do Oeste e depois voltou atrás também. Tá bom, o pênalti que ele marcou não foi, ele fez bem de voltar atrás. E a expulsão também. Mas uma confusão, um rolo, acabou expulsando 3. Olha, uma atuação, uma saroba. A Ponte Preta ganhou, tá tudo bem. Mas que foi uma saroba, foi, viu? E o Botafogo, hein? O Botafogo tem a 3ª melhor campanha do Campeonato Paulista, só atrás de Santos e Palmeiras. E estragou a vida do Corinthians, que agora não depende mais Tem só dele. Tem jogador que pertence ao Botafogo? Acho que não. Não, acho que não. Também. De qualquer forma, é uma boa campanha. Não adianta nada, né? Eu queria ver, revelar jogador, ficar lá, não adianta nada. Então, eles estão expondo um monte de jogadores de empresários. O melhor jogador do time, que é o Camilo, é do Cruzeiro.
Não tá nada. O Botafogo vai ficar no mesmo lugar que ele estava. Eu acho aí... futebol deveria ser... O interior sempre foi um lugar para revelar jogadores. Hoje está entregue para empresários, eles trazem um monte de jogadores, aí faz de conta que o time da cidade vai ter alguma vantagem, não muda nada. E aí a gente volta a uma das reivindicações do bom senso. Né? Que você tenha jogos durante todo o ano, quem sabe 4, 5 divisões fortes com jogos durante toda a temporada para que realmente você consiga resolver esses problemas. Que aí vai valer a pena você realmente fazer um trabalho de base. Você vira um time, não uma camisa emprestada. Né? Claro, não adianta que vai ter um campeonato paulista e depois nem sabe o que vai ter. Você empresta a camisa por alguns meses, não adianta nada. Muito bem, a bola rolou também nos principais campeonatos regionais pelo Brasil. Veja os gols. Em sexto lugar no Campeonato Carioca, com 15 pontos, o Botafogo tropeçou no sábado ao perder por 2-0 para o Macaé em Moça Bonita. Os 2 gols do jogo foram marcados por João Carlos. Já o Flamengo enfrentou e venceu o Nova Iguaçu por 2-1 no Maracanã. Jorge Felipe fez um gol contra para o Urubu. Depois, o brocador Hernani ampliou a contagem e Eric Foca fez o de honra dos visitantes. Em Minas Gerais, o fim de semana foi de goleada para as 2 potências do estado. O Cruzeiro, líder da competição, venceu o Minas Boca por 4-0 no Mineirão. Bruno Rodrigo, Dagoberto 2 vezes e Everton Ribeiro fizeram os gols da Raposa. O Atlético Mineiro usou os reservas para jogar contra o Vila Nova fora de casa e também passeou. Venceu por 4-1 com 2 gols de Guilherme, um de Gemerson e outro de Carlos. Rafael Gomes foi quem balançou as redes para o time local. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio não foi feliz contra o São Paulo em Rio Grande. Carlos Alberto fez 1-0 para os donos da casa. Depois foi a vez de Murilo, cobrando o pênalti, ampliar a contagem. No fim do jogo, Dudu descontou para o tricolor gaúcho, que apesar da derrota, continua na liderança do Grupo B. Ainda no sul do país, o Atlético Paranaense venceu o J. Malucelli por 3-1, usando o time sub-23. Hernani e Christian fizeram para o Furacão no primeiro tempo. Na etapa final, Bruno Batata, cobrando pênalti, descontou para os donos da casa. Lucas ainda fez o terceiro dos visitantes. Com esse resultado, o Atlético saiu da zona do descenso no torneio. Nesta segunda-feira, na Suprema Corte de Pretória, na África do Sul, teve início o julgamento do atleta paralímpico Oscar Pistorius. Famoso por ser o primeiro atleta biamputado a competir em Jogos Olímpicos, Pistorius é acusado de assassinar a modelo e namorada Riva Steenkamp em fevereiro do ano passado. Logo no início do julgamento, o atleta se declarou inocente frente ao tribunal. Ele afirma que matou a namorada por acidente após confundi-la com um assaltante. O julgamento ainda vai durar dias. No total, vão ser 107 testemunhas entre defesa e acusação. E, se considerado culpado, o Pistorius poderá permanecer preso por 25 anos. É incrível a história desse rapaz, né? Nossa, acabou com a vida dele. Um exemplo, um cara apontado como um fenômeno em todos os sentidos e, de repente, essa história que a gente não sabe direito e não dá para julgar, né? Imagina. Muito difícil compreender, né? As evidências apontam para um crime passional. Ele disse que matou, quer dizer, ele deu tiro, mas aí... que coisa, a história desse rapaz dá mais que um filme, hein? Nossa, que coisa incrível. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, fale com o casal Celso e Flávio. Mande a sua mensagem, dê um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @Gazeta Esportiva. Visite o nosso canal no YouTube. Qual que é o endereço, Celso? youtube.com/agazetaesportiva.tv. E no Facebook, a página é facebook.com/gesportiva.net. E o blog do Flávio Prado? No Mundo da Bola. E o meu blog? O seu Bela Jogada. E o seu blog? Na Cara do Gol. No site gazetesportiva.net. Ela queria muito ser professora e tomar tabuada. Por isso ela está fazendo essas perguntas. E eu seria uma professora bem brava. Bem brava. Você estaria de castigo e o Flávio também, os dois, atrás da porta. Hoje acho que não pode mais fazer isso. Eu fiquei bastante de castigo. Bullying. Não é bullying, gente. Castigo, poxa vida. Bom, veja quais são os destaques do Super Esporte desta terça-feira.
Super Esporte está em clima de carnaval. Sim, nós vamos mostrar tudo para você sobre São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, que já estão trabalhando de olho na próxima rodada do Paulistão. Tem ainda as notícias da seleção brasileira, que joga quarta-feira contra a África do Sul. Super Esporte carnavalesco, meio-dia, e eu lhe aguardo. O Flávio vai estar amanhã de Rei Momo lá, não? Não, eu estive hoje. De Pierrot. De Pierrot. Você falou. Aliás, falou você besteira, inclusive foi citada no programa pelo Eu sei, por isso que eu tô aqui, fazendo as minhas vezes, né? Tendo que me defender, usar o espaço público para isso. Vocês deveriam tratar esses temas fora do ar. Ah, é você que trata no ar. A intimidade é com vocês, essa coisa, mas enfim. Bom, o carnaval acabou mais cedo para o Corinthians. Os jogadores se apresentaram agora há pouco no CT Joaquim Grave e começaram a se preparar para o jogo da próxima quarta-feira contra o Linense fora de casa. Confira as informações do Timão com o repórter Alexandre Silvestre. Após folga no domingo de carnaval, o Corinthians volta ao trabalho pesado. É preciso dançar miudinho, ensaiar legal para não sambar no Campeonato Paulista. Na terceira colocação do grupo, junto com o Audax, o Timão tem 4 rodadas para tirar 4 pontos do Ituano, o vice na chave, ou 5 do Botafogo de Ribeirão Preto, líder. Momento decisivo para as pretensões do Alvinegro. Na quarta de cinzas, só a vitória interessa diante do Linense. Depois tem o clássico com o São Paulo no fim de semana, no Pacaembu. Guerreiro, com o joelho baleado, deve ficar à disposição para os 2 últimos jogos dessa fase. Penapolense fora, Atlético de Sorocaba em casa. Chance mínima de participar do Majestoso. Mas para a próxima partida em Lins, Mano Menezes talvez possa contar com 3 reforços importantes: Renato Augusto, Fábio Santos e Emerson Sheik. Antes descompassado, o Corinthians parece ter entrado no ritmo, não perde há 5 jogos e vem de 3 vitórias consecutivas. Se continuar assim, é capaz de dar samba. Mudou o astral no Corinthians, nada como as vitórias para que as coisas entrem nos eixos. O Corinthians vem de 3 vitórias seguidas. A classificação no Campeonato Paulista, ela ainda é difícil. O Corinthians está 4 pontos distante, faltando 4 rodadas. 3, né? 3 ou 4? Acho que 3, né? 3 rodadas. Acho que 3. 3 rodadas, enfim. Não depende mais... 3 rodadas, é verdade. É isso, né? 3 rodadas. E então as chances existem, mas não são tão grandes semana assim. Foi muito ruim. O Ituano ganhou, o Botafogo ganhou. O Audax também quase ganhou também. Pois é. Empatou no último Mas não minuto. creio também que o Corinthians esteja muito preocupado com isso. Claro que ganhar o Campeonato Paulista sempre é bom, mas a prioridade no clube, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, como tem essa pausa no meio da Copa do Mundo, seria interessante para o Corinthians começar bem o Campeonato Brasileiro, construir de repente uma vantagem, ou pelo menos começar vencendo bem, para poder brigar lá na frente depois da pausa para a Copa do Mundo, que é o grande objetivo do Corinthians, voltar à Libertadores da América. Então sinto, Flávio, que o fato de, não que o Corinthians vai fazer corpo mole e não vai se classificar, não é isso, mas uma eventual eliminação precoce no Campeonato Paulista não tira o sono dos dirigentes, tampouco tira o sono da comissão técnica. O importante mesmo para o Corinthians, repito, é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E acho ainda o Corinthians um time muito forte. Há informações que o Corinthians procura no mercado ainda mais 1 ou 2 atacantes, uma vez que o Paulo Guerreiro está machucado, e seria bom se reforçar. Perdeu o Pato para o São Paulo. Quer dizer, então seria interessante ter mais um jogador para a posição. Mas ainda assim eu julgo o elenco do Corinthians um elenco muito bom, que dá para brigar por os títulos que pretende disputar nesse ano. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e até o Campeonato Paulista, se conseguir chegar no mata-mata. O que você falou é o correto, está perfeito. Se você for fazer uma gestão de clube, é isso. O Campeonato Paulista, ele é disputado num período onde deveria ser disputado a pré-temporada e tem que ser visto como um campeonato para você montar time. O ano passado o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista e depois se ferrou o tempo inteiro, quer dizer, não adiantou nada para ele. Terminou em crise, teve todos aqueles problemas que a gente viu. Então você tem que usar o Campeonato Paulista para essa montagem. É claro que você precisa caprichar muito para não se classificar, e o Corinthians caprichou no começo, né? Porque realmente o campeonato é feito para que os 4 grandes se classifiquem. O regulamento é moldado para isso.
E, no entanto, está difícil para o Corinthians, mas acho que não tem que levar nada, não classificou, segue a vida, treina mais, aprimora mais essa montagem tática muito boa que o Mano está fazendo e bola para frente, segue a vida. Se o Corinthians não se classificar, azar do campeonato, vai perder uma atração importante, talvez a maior atração. Mas para o Corinthians não muda absolutamente nada, para o campeonato muda bastante sim, perde uma atração considerável. Tentando entender esse começo ruim do Corinthians, Flávio, eu acho que passa por uma derrota para o Santos, que não é normal, mas acontece, aquele 5-1 foi um acidente. O Corinthians poderia jogar mais 10 vezes com o Santos e não imagino que esse placar se repetiria. Foi um acidente. Só que a partir daí aconteceu tudo aquilo que nós já sabemos, aquela invasão. Não, mas perdeu para umas babinhas também. Não, sim, perdeu para o Santos, que foi um jogo clássico normal, mas eu acho... e perdeu para os times pequenos. Eu sei, mas perdeu para os times pequenos, aí que eu quero chegar, numa outra circunstância. Depois que teve uma invasão, que os jogadores estavam com a paciência esgotada, estavam aterrorizados, talvez se ganhassem as partidas, corriam o risco de falar, tá vendo, precisou dar uma prensa para ganhar. Eu acho que o Corinthians não jogou para perder da Ponte, que foi a partida logo em seguida, mas também não havia muito interesse, nem clima para ganhar. Nem clima para ganhar. Não deveria ter jogado. Exatamente. Né? Aí depois, mais dois jogos, uma derrota para o Bragantino, se me falha a memória, e enfim, que aí o Corinthians, o São Bernardo, não lembro. Não lembro, enfim. O jogo de campeonato Isso, foi São Paulista, Bernardo, exatamente. Foi Bragantino e que o Corinthians perdeu logo em seguida. Ponte Preta e Bragantino. Também teve, enfim, eu acho que abalou muito aquele processo da torcida. E por isso que o Corinthians acabou não rendendo tanto, criou um clima tenso, um clima ruim e tal. E agora a equipe se reencontrou. Acho que os resultados ruins só aconteceram por conta desse episódio da torcida. Muito provavelmente, o desfile da torcida do Corinthians, do Carnaval, é muito mais para rebaixamento do que para vitória. Vencer nenhuma chance e se bobear pode ser rebaixado. Você acha que haverá invasão dos jogadores na concentração deles? E não seria a primeira vez, né? Já caiu. Quando os jogadores perdem, eles invadem o CT. Os jogadores invadir a quadra. Eu acho que sim, né? Seria uma questão de jogar o jogo lógica. Lógico, claro. Óbvio, faz sentido. Até porque é o mesmo número de pessoas que no barracão. Se você quer cobrar resultado, né? Você faça a sua parte. Uma coisa é ser pedra e outra coisa é ser vidraça. Eu acho, se você quer, se eles acham que tem que, deveriam ganhar, fazer um desfile maravilhoso e tal. Eu acho que não vão ganhar. Muito pelo contrário, não será uma surpresa se forem rebaixados. De novo. Só para resgatar aqueles resultados, só perda para o São Bernardo, depois foi goleado pelo Santos, aí sim vieram na sequência Ponte Preta e Bragantino. Foram 4 derrotas, né? Seguidas. Mas acabou, o Mano montou o time, está ajeitado e tchau. E se der para classificar no Paulista, ótimo para o Paulista. Se não der, segue a vida e participa dos campeonatos mais importantes, claro. Fim de carnaval também para os jogadores do São Paulo, que depois da folga no final de semana voltaram aos treinos nesta segundona. As informações do Tricolor com o repórter Osmar Garrafa. Para os jogadores do São Paulo, o carnaval acabou. Depois de folgarem sábado e domingo, todos os jogadores do Tricolor se apresentaram agora à tarde ao técnico Muricy Ramalho. A movimentação de hoje marcou o início dos trabalhos visando o compromisso da próxima quarta-feira contra o Audax no estádio do Morumbi. E uma vitória nessa partida deixa o Tricolor muito perto de uma vaga para a próxima fase da competição. Como no final de semana o adversário será o Corinthians no Pacaembu, é melhor fazer o resultado de vitória contra o clube de Osasco, para chegar no clássico do final de semana com menor pressão em relação à classificação. O time para quarta-feira ainda não está pronto. O que se sabe é que Álvaro Pereira, que está com a seleção do Uruguai, é o único problema de Muricy nesse momento. Sem o titular da lateral esquerda, o técnico Muricy Ramalho deve mesmo confirmar Reinaldo como única novidade na equipe para o compromisso da próxima quarta-feira. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. O São Paulo vai pegar o Audax, que joga legal, joga bonito. É uma atração bacana o Audax, esse vale a pena. Talvez nem se classifique, provavelmente não vai se classificar, que é uma lástima, porque realmente é o que joga um futebol que vale a pena. Dos pequenos eu só paro para ver o Audax. É muito legal o jeito de jogar, um time que... Que é também um trabalho a longo prazo. 2 anos. Tem um material humano mais ou menos pobre, né? Não é um que se pode chamar de um time, assim. Não tem muito poder de finalização, mas toca bonito, é gostoso, é legal de ver jogar. E o São Paulo vai ter esse pepininho pela frente aí. Se tudo passar pelo Audax, pelo jeito que o Audax joga. Mas o São Paulo está classificado, é só saber se ele vai jogar em Penápolis ou se vai jogar em São Paulo, né? Com o Penapolense também já está classificado. Olha o que o Flávio escreveu. Que Casal Oscar da Paixão.
Paixão. Quem? Vocês. Mas quem é o casal Oscar da Paixão? Não faço ideia. E teve um telespectador... Então veja no meu Twitter, quem será o casal Oscar da Paixão? É um casal. E tem outro, o Sérgio Signorelli, agradecendo. Alan Bastos, ele escreveu o seguinte: Flávio Prado, o cara que anuncia as notas do carnaval falaria casal, nota... Eu acho que o casal está aqui ao meu lado, mas tudo bem. Vamos voltar a falar do São Paulo? Vamos. De São Paulo, é Palmeiras. Não. Palmeiras você vai falar daqui a pouquinho. Você ainda vai falar do São Paulo? Vou falar do São Paulo, não falei ainda. Se você não ficasse prestando atenção nesses tweets, né? Nossos telespectadores merecem voz nesse programa, viu? Tudo bem, mas para falar sobre futebol, não sobre família. O que o Flávio Prado escreve. Sobre o São Paulo. Alexandre Pato está treinando muito bem. Treinando muito bem. Ele que só vai estrear na Copa do Brasil. Jogo é jogo, treino é treino. Você já ouviu dizer isso? Já ouvi isso. Tá bom. Mas o fato de treinar bem é um indício de que ele tem boa chance de jogar bem. Pior seria se ele estivesse treinando mal, que aí sequer ia para o jogo. Porque o cidadão ele só garante posição se ele treinar bem. Jogo é jogo, treino é treino, já dizia o sábio. O Didi. A senhora é uma expert em futebol, tá certo. Mas eu vou voltar com a minha tese de que realmente o Pato alimenta uma expectativa muito positiva e acho que se ele fizer uma boa performance no São Paulo, Flávio, se ele tiver uma boa performance, é o que a gente acredita, eu sei que você também acredita nisso, para o São Paulo vai ser fantástico. Para ele vai ser fantástico, para o futebol brasileiro, porque você resgata um dos seus ídolos, resgata uma de suas estrelas. Mas isso vai causar um burburinho no Corinthians, mesmo com o Jadson comendo a bola. Por quê? Porque o Corinthians está bancando parte dos salários do Alexandre Pato. Tem que fazer então, cada para o Corinthians pagar China. parte dos salários do Alexandre Pato, para ele comer a bola no rival, isso vai dar muito o que falar. Mas negócio é negócio, o que é combinado não é caro, né? Então, que ele seja feliz. Acho que essa é a ideia e pelo jeito vai ser. Agora é hora de falar do Palmeiras, que deixou a folia do Carnaval para trás, já que pode, no clássico da quinta-feira contra a Portuguesa no Pacaembu, garantir uma vaga para a próxima fase do Paulistão. E o Luiz Henrique Gurian esteve na academia de futebol acompanhando a reapresentação do Verdão e ele conversou com uma importante figura do elenco alviverde. Alô, Michele, vamos então de Palmeiras. Acabou a folga por aqui. Descanso no sábado, depois do almoço. Ontem, inclusive, Fernando Praz dizia que trabalhou muito na areia da praia. Mas fisicamente, né, Fernando? A gente teve que aproveitar porque acho que é a última folga que a gente vai ter agora. Começa a Copa do Brasil e a reta final do Paulistão, então não tem mais a possibilidade de ter folga. Então, aproveitou. Só na Copa do Mundo? Só na Copa do Mundo. Até lá, tem muito chão para percorrer ainda. A gente aproveitou até para dar uma atenção especial para a família, né? Bom, o Palmeiras não tem o Wellington no departamento médico, o Diogo está por lá também, o Valdívia está suspenso e, além disso, serve a seleção do Chile. O restante da equipe deve ser começado a montar amanhã para enfrentar a Portuguesa, que é o jogo que eu queria que você dissesse. É um time que vem em recuperação, diante de um Palmeiras que, mais essa vitória, está classificado. Principalmente depois que ficou muito difícil depois que o Argel assumiu, né? A Portuguesa vem em uma sequência muito boa de jogos, somou muitos pontos nas últimas rodadas e vem melhorando o desempenho dentro de campo também. Então acho que o mais importante que nós temos que ficar atento é isso. Pontuação, entre aspas, dele não nos interessa, eles não estão no nosso grupo, mas o desempenho dentro de campo da Portuguesa melhorou bastante também. E é um clássico aqui de São Paulo, né? No estádio que a Portuguesa está acostumada a jogar, jogo grande. Então tem todos os ingredientes para ser uma partida muito complicada. O caso do Palmeiras faz muita diferença ser o líder do campeonato, já que essa diferença para o Santos, que é o líder da competição, é o saldo de gols, de 5 gols. Faz a diferença por jogar o segundo jogo da final, se chegar até a final em casa, né? Com o Santos, no caso. Com o Santos. Se o Santos for o finalista também. Mas eu acho que o primeiro e o segundo colocado tem uma vantagem nas fases subsequentes agora, que são apenas um jogo. Tem a vantagem de jogar em casa. Depois na final, claro, uns gostam de jogar mais o primeiro em casa, outro o segundo fora, mas eu acho que o principal é para essas duas primeiras fases. Ok, obrigado então ao goleiro Fernando Praz, capitão do time do Palmeiras, conversando conosco, nas imagens do Claudinei Braghini e também do Lúcio Roberto. E o Luiz Henrique Gurian contém o Palmeiras, que volta trabalhar amanhã cedo aqui na academia e pega na quinta-feira, atenção, hein? É 7h30 da noite. Esse horário é maravilhoso. Pacaembu, a Lusa é o adversário. Aí o Fernando Praz que trocou o Vasco pelo Palmeiras. No Vasco a situação não andava boa do ponto de vista econômico, atrasos.
a campanha também não era das melhores, sendo que o Vasco aí foi parar na segunda divisão do futebol brasileiro. E, de repente, no Palmeiras, o Fernando Praz se reencontrou. Se reencontrou em dois sentidos que eu julgo de super importância. Primeiro deles, a liderança. Tanto que ele se tornou uma das vozes também do bom senso. Agora, com a saída do Paulo André para o futebol chinês, imagino que ele seja um dos jogadores que tomem a frente. O líder é o Dida, mas aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. O Rogério e ele. Eu acho que ele tem uma participação um pouco mais efetiva, tal, digo, no sentido de porta-voz, de falar a respeito dos rumos do movimento. E jogando, atuando, ele tem sido muito importante também, porque o Palmeiras tem feito boas partidas, tem conseguido resultados positivos, Flávio, mas o Fernando Praz tem aparecido também. Sem dúvida. Quer dizer, então não é uma coisa que o Palmeiras simplesmente está atropelando todo mundo e está brilhando. Ele, lá atrás, tem feito o papel dele com defesas importantíssimas em vários jogos. Sem dúvida. Né? Contra o Corinthians, por exemplo, foi marcante a atuação dele e depois também ele continuou brilhando. Ele e o Valdívia são os grandes jogadores do time e também o Kardec. Os três estão jogando um campeonato muito legal. O Praz, é que eu entendo isso. O goleiro é cargo de confiança, mas ele poderia perfeitamente estar no grupo da seleção. Mas é cargo de confiança, eu entendo. Se o Filipão confia no Júlio César, ele tem que convocar o goleiro que ele confia, está tudo certo. Melhor que o Júlio César, o Praz, neste momento? Sem dúvida. O Júlio César joga, como diz quem é o Vanderlei que fala, joga na Disneylândia, joga no Toronto. Mas tava tem na segunda história, divisão. né? Tem. Sim, mas goleiro não é só história. É que na minha cabeça, o goleiro da seleção brasileira seria o Rogério Ceni. Eu acho que eu levaria o Rogério Ceni. Eu não gosto do Júlio César, não confio nele. Mas dizem que ele não é bom de grupo, dizem, né? Não é o que a gente viu na seleção quando ele esteve lá. O São Paulo é muito respeitado. Meu goleiro seria o Rogério Ceni. Eu não gosto do Júlio César, eu acho que... Mas não gosto já desde lá atrás. Claro. Quando ele era o melhor goleiro do mundo, eu já não gostava. Então, é outro papo. Mas, enfim, tem alguns goleiros que poderiam estar lá. Acho que o Praz seria um deles. Mas é assim, de novo, é cargo de confiança. Você tem que confiar no seu cara, no seu goleiro. Mas para o Palmeiras tem sido de uma utilidade muito grande. O Palmeiras é um dos grandes favoritos à conquista do título paulista, muito pelo que o Praz está fazendo mesmo. Eu acho que em termos de seleção brasileira, claro, o Rogério tem uma história no São Paulo, mas no momento mesmo você tem o Vitor, que jogou muito pelo Atlético, o próprio Fábio do Cruzeiro também fez por merecer uma oportunidade. O Jefferson tem sido testado e todas as vezes tem sido testado também tem correspondido às expectativas. Tem o Diego Cavalieri. O Diego Cavalieri também. Aí é cargo de confiança. Se fosse eu o técnico, seria o Rogério. Claro. É a história do cargo de confiança. E o seu? O meu goleiro seria o Vitor. Acho que o Vitor fez uma temporada fantástica pelo Atlético Mineiro. O do Leão seria o Fábio, ele fala assim. Cargo de confiança. Mas acho que os goleiros que têm sido testados pelo Filipão estão todos no mesmo nível. Não tem nenhum grande goleiro que tenha ficado de fora. Eu acho que todos estão no mesmo nível. A aposta no Júlio César é justamente uma questão até de lealdade. O Filipão tem essa coisa da confiança e para ele... E ele fez uma grande Copa das Confederações, claro, da verdade. Pegou um pênalti fundamental naquele jogo contra o Uruguai, isso eu reconheço. E tem algo que pesa também, né? Foi titular numa Copa do Mundo. Embora ele tenha falhado no jogo contra a Holanda, mas ele tem a experiência e isso pesa também numa Copa do Mundo. Você não pode ter jogador que treme na hora. Por mais natural que seja, você tem que minimizar o risco. Então, se você pode colocar um goleiro experimentado, por que não? Eu até entendo o Filipão na questão do Júlio César. E ele é bonito. E então, que diferença isso faz? Isso é importante também, né? É claro. Bom, o Gazeta Esportiva desta segunda-feira termina aqui. Sim. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais e ao vivo, hein? Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Aliás, tchau. Hoje é ao vivo, 18 horas e 57 minutos, e a gente vai se ver daqui a pouco. E 46 segundos, novamente 47, 48, no Jornal 49, da Gazeta. 50, 51, 52, 53, 55.